Caríssimo diácono, caros filhos, a liturgia de hoje, bem como este sequenciar que o Senhor vem nos apresentando, ele tem um evidenciar, um chamado que em uma música talvez bem conhecida, ela nos leva a refletir. O Padre Zezinho é uma música que se inicia com um questionamento: o que é preciso para ser feliz? A felicidade, a santidade, na Sagrada Escritura tem um ato de quase que conjuntivo, são sinônimos. E este buscar aquilo que o Senhor apresenta é um ato de correspondência, é uma resposta a Deus diante daquilo que Ele nos chama a todos, universalmente, ser santos. E por isso o nosso Senhor vem nos ensinando este caminho da santidade. Em primeiro lugar, mostrando-nos o que é, no que consiste. E há 2 domingos Ele nos apresentava que a felicidade consiste em estar em Deus. É isso que o Senhor apresenta na primeira parábola do Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças, neste ato de confiar, de esperar em Deus, e assim ser mansos, puros, misericordiosos. Mas também nos ensina como agir para com o outro, para fora, aprendendo a anunciar com atos, com palavras, sendo sal da terra e luz do mundo. Hoje o Senhor quer prosseguir, moldando-nos, mostrando este evidenciar em nós, ensinando-nos os mandamentos para sabermos como viver, como nos portar. E a liturgia apresenta isso para que saibamos verdadeiramente poder falar aquilo que o São Paulo apresenta em suas cartas: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Diante deste ato de correspondência ao Senhor. E a primeira leitura, ela mostra este evidenciar do estar em Deus, do viver em Deus. Se observares os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu viverás. Saber corresponder, dar passos, e não achar que Deus, com seus mandamentos, nos massacra, é algo impossível de ser alcançado. Quando Deus vive em nós e vivemos para Ele, sabemos corresponder. Ele vai nos conduzindo e tirando os ciscos dos nossos olhos para que saibamos ver e fazer o que Ele nos diz. E assim, hoje o Senhor nos chama a um a mais. Não ficar somente naquilo que está escrito, meramente na letra, mas o sentido pleno, o sentido real do que o Senhor nos pede, e nos permite ao mesmo tempo escolher o que queremos, escolher o como seguir, porque podemos estar com o Senhor, seguir o Senhor, ser felizes, apesar das nossas muitas lutas. É assim que vemos as bem-aventuranças. Mas podemos também nos afastar de Deus, permanecer na apatia, na mornidão, na angústia do mundo, que não tem gosto, que não tem luz. É necessário termos um ato diferente, um ato de correspondência. E o Salmo nos evidencia verdadeiramente quem é aquele que é feliz, o santo, o homem sem pecado, aquele que luta, aquele que busca a correspondência com o Senhor, que permanece e prossegue na lei de Deus, neste ato de correspondência do querer aquilo que Deus quer. O querer de Deus, ele, como São Paulo evidencia na segunda leitura, ele é sabedoria, ele nos leva à vida, diferente da sabedoria do mundo.
que leva à destruição. É só vermos como estão as coisas. Tantos sábios e entendidos que só levam à discussão, ao afastamento. Quando estamos verdadeiramente em Deus, quando buscamos esta felicidade, Deus, Ele começa a dar-nos aqui algo que será muito maior, algo que ouvido nenhum jamais ouviu, nem coração nenhum jamais pressentiu. E que sabedoria é essa de Deus? A sabedoria do amor. São João, na sua experiência para com Deus, se colocou tão próximo que expressou o conhecimento do Senhor diante daquilo que Ele pede a nós. Ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o seu próximo a quem vê. O Senhor, no Evangelho, mostra-nos exatamente isso e nos leva a amar a Ele por meio do nosso irmão, por meio do nosso próximo. E por isso, claro que os mandamentos mostram isso, mas evidencia por meio de 3 mandamentos: o 5º, o 6º e o 8º. O não matar, o não pecar contra a castidade e o não levantar falso testemunho. Evidencia para que saibamos corresponder. E explicita uma atitude que tanto deve ser interna quanto externa, no nosso modo de pensar, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir. E o Senhor, com isso, vai nos preparando para aquilo que Ele nos ensinará depois. O quanto devemos amar, o amar como Ele ama. É isso que Ele nos pede. E Santo Agostinho explicita isso depois, nos dizendo que a medida do amor é amar sem medida. E aqui cabe a nós fazer um exame de consciência do quanto estamos amando. Porque como podemos dizer que amamos a Deus e ao próximo se guardamos rancores, se não levamos ao próximo e não o corrigimos, ou quando corrigimos o fazemos sem caridade, se ofendemos, se taxamos? Nosso Senhor no Evangelho coloca quem chamar seu irmão de tolo, quem chamar seu irmão de patife, será condenado ao fogo do inferno. Ele deixa claro. Mas falamos muito pior. Taxamos o outro de imbecil, de inútil, dizemos que não presta, que não é bom o suficiente. É assim que estamos amando o nosso próximo? Como podemos dizer que amamos a Deus e ao próximo, se diante dos nossos olhares, dos nossos pensamentos, do nosso agir, tratamos os outros como objeto para o nosso prazer, para a nossa satisfação? Não correspondemos, não cumprimos com aquilo que prometemos. Nosso Senhor nos chama a mais. Como podemos dizer que amamos o nosso próximo e a Deus, se mentimos, se caluniamos, se fazemos fofoca, se ficamos difamando o nosso próximo? Como podemos dizer que amamos a Deus se ofendemos a Ele no próximo? Se não o amamos no próximo? É necessário mudar, porque tudo isso é a sabedoria do mundo que leva à destruição. Vemos isso, essa destruição nossa e do outro. Diante do perguntar na música, tem uma resposta que resume tudo. Como? O que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou. Começando por si próprio, porque tem pessoas que não se amam. Saber amar, saber o quanto Deus nos ama, saber cuidar das nossas feridas diante da atitude dos outros, não ficar com o peso da mágoa, do rancor,
mas saber perdoar. Isso também é uma cura interna, mas ao mesmo tempo saber nos afastar daquilo que nos leva ao pecado, daquilo que nos leva à morte. Mas também devemos aprender a amar o próximo como Deus ama, sem ofensas, sem calúnias, sem fofocas, sabendo corrigir o modo como falamos, o modo como dizemos, o que falamos. E por vezes é necessário que saibamos nos afastar. A Virgem Maria, ela soube amar, porque se soube amada por Deus, soube reconhecer o quanto Deus a amava. E assim, mesmo em meio às dores da rejeição, em meio a Belém, quando ia dar à luz ao menino, as dores do desterro, quando teve que fugir para o Egito, as dores da perda do Senhor aos 12 anos no templo, as dores da cruz. Em tudo isso ela soube amar. Amou até mesmo Herodes, que perseguia, sabendo perdoá-lo, mas sabendo que era necessário afastar-se. Amou aqueles que rejeitaram o Senhor e pediu por eles. Amou até mesmo as aflições e as angústias e soube abraçá-las e deixar que nestes momentos Deus a tocasse em seu coração. Aprendamos com ela a amar como Deus nos ama e deixemos que o Senhor toque em nós, cure a nós, para podermos verdadeiramente corresponder ao que Ele nos diz e sabermos o como agir, o como nos portar para ser aquilo que Ele quer de nós, felizes, santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.